Eu lembrei-me disto porque nós terminámos esta semana o curso básico de Espiritismo e os heróis que conseguiram chegar ao fim dos 9 meses, né? Foi um trabalho de parto longo, 9 meses de um curso básico de Espiritismo, 1h30 por semana, todas as semanas, e houve alguns que conseguiram chegar ao fim, né? Heroicamente. Há gente com muita paciência para maturar, né? Porque para mim e o Tony também, que éramos os dois monitores. É difícil aturar Bem, exatamente. E então, mas pronto. E foi muito interessante, porque na última reunião nós fazemos uma conversa onde cada um expõe o seu ponto de vista sobre o espiritismo, como é que está, se a pessoa agora está diferente ou não, se está melhor, se está pior, se está igual de quando começou o curso básico. E uma das coisas que me sensibilizou muito foi que todas as pessoas, sem exceção, que estavam presentes, disseram que de facto havia uma diferença grande nelas, entre o início, em fim de setembro do ano passado, e agora maio, né? Maio, junho. E todas diziam que o espiritismo tinha mudado a vida delas. E não é bem assim, né? Elas é que mudaram a vida delas, né? Usando uma ferramenta chamada espiritismo, né? A grande maioria das pessoas que eu conheço dizem precisamente isso, que o espiritismo mudou a minha vida. Isto é, eu desde que conheci o espiritismo, desde que comecei a estudar, a tentar pô-lo em prática, passei a ser uma pessoa diferente. Ainda hoje, porque o espiritismo, como é definido no livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, é uma ciência que investiga os factos espíritas, né? Daí vem uma filosofia de vida, com base nos ensinamentos que os espíritos deram através dos médiuns, assente na moral de Jesus Nazaré, que é uma moral universal e universalista. E muitas pessoas confundem moral com religião. E muita gente pensa que o espiritismo é mais uma religião e mais uma seita, e não é. É importante referir isso. Portanto, é uma doutrina, isto é, um conjunto de ideias, é uma filosofia de vida, que assenta em 5 pontos básicos: Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação e a pluralidade dos mundos habitados, né? Muito bem. Em vez de ser eu só a falar, eu peço encarecidamente que vocês falem por mim, porque hoje vamos fazer uma coisa diferente. Eu peguei aqui num texto, que é num texto do espírito André Luiz, recebido pela psicografia de um médium chamado Valdo Vieira, que inicialmente era espírita e depois largou o espiritismo e criou uma outra corrente, a conscienciologia, já desencarnou. E esse texto chama-se 20 serviços que o espiritismo faz por si. Isto é, o André Luiz elenca aqui 20 coisas boas que o espiritismo faz por nós, se nós quisermos aproveitá-lo. Olha, um deles é... Deixa-me só roubar aqui o apontador. Um deles é: integra a pessoa no conhecimento da sua posição de criatura eterna e irresponsável. Ali deveria estar mais imortal do que eterno, porque eterno só Deus, né? Eterno supõe-se que não tem princípio nem fim, e imortal tem princípio, que é o nosso caso, não temos fim. Integra a pessoa no conhecimento da sua posição de criatura imortal ou eterna responsável diante da vida. De facto, o espiritismo dá-nos essa ideia, não é? O que é que nós estamos a fazer no contexto da vida terrena. Pois, esperto. Depois,
o material tem sempre razão, por isso é que isto não trabalhava, não estava posto aqui. Tudo bem. Depois o Espiritismo expõe o sentido real das lições de Jesus e de todos os outros mentores espirituais da humanidade nas diversas regiões do planeta. Eu lembro-me que eu nasci em família católica, fui o único que degenerei na minha família, o resto manteve-se tudo católico, e eu lembro-me que eu ia à missa e havia coisas do Evangelho, da vida de Jesus, etc. Não me diziam nada, aquilo não era bem entendido. E o Espiritismo vem-nos trazer, aliás, o Evangelho segundo o Espiritismo é um livro muito bom. Muita gente pensa que foi um Evangelho que Allan Kardec inventou ou que os Espíritos... Não é. É apenas Allan Kardec pegou na parte moral dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e depois explica-os numa linguagem atual. E é isto, portanto, o Espiritismo não vem alterar a mensagem de Jesus, vem clarificá-la, e ajuda-nos a entender outros mentores espirituais da humanidade, como Buda e outros, que andaram por aí, Depois, o Espiritismo revela também o princípio da reencarnação, determinando o porquê da dor e das aparentes desigualdades sociais. Isto é um grande serviço que nos faz, E porque era e é uma questão que ainda hoje se coloca, porque é que o meu vizinho de um lado é assim, o outro é assado, Porque é que na minha família tenho familiares que são impecáveis, outros são detestáveis? Porque é que há pessoas que parece que não lhes acontece nada e outras acontece-lhes tudo? Porque é que há filhos que nascem com deficiências físicas e outros não? Qual é a lógica disso? Se só houvesse uma vida, Deus seria um crápula, Porque dava doenças a uns, saúde a outros, dava inteligência a uns e idiotia a outros, E então só conseguimos entender a bondade de Deus através da reencarnação, ok? Porque sem a reencarnação não se consegue entender a justiça divina. Outro dos serviços que o Espiritismo faz, que dá-nos forças para suportar as maiores vicissitudes do corpo, mostrando-nos que o instrumento físico, o corpo de carne, reflete as condições ou as necessidades do espírito. Isto é, quando nós estudamos Espiritismo, nós começamos a entender que eu sou um espírito imortal, temporariamente num corpo de carne, e o meu corpo reflete aquilo que eu sou como ser espiritual, ok? Portanto, esta coisa de ter falta de cabelo, deve haver ali um desajuste qualquer no perispírito. Estou a brincar, não tem nada a ver com isso. É uma coisa hormonal. Se calhar até tem, mas é muito interessante, porque quando Allan Kardec, antecipando-se às pessoas que em pleno século XXI querem a todo custo saber o que é que foram noutra vida e vão fazer a regressão de memória, pagam e são enganadas, na grande maioria das vezes, porque é por curiosidade, Allan Kardec perguntou aos espíritos isso, Olha, como é que nós podemos saber o que é que fomos? E os espíritos cortaram-lhe as vasas logo ao Kardec, a curiosidade, dizendo assim, olha para as tuas tendências atuais, já vais saber quem... Se nós olharmos para as nossas tendências atuais, sabemos o que fomos numa vida anterior, Olhem que interessante, Portanto, esta paciência que eu tenho, esta compreensão, esta tolerância infinita, que eu aprendi a ter com esta senhora aqui ao lado, só pode ter sido adquirido numa vida anterior, É óbvio que não. Mas para lá caminhamos. Portanto, se nós virmos, há pessoas muito calmas, há pessoas muito tranquilas, pessoas serenas por dentro, mesmo em situações de agitação social ou da vida, e há outras que mesmo estando na maior paz estão sempre num sofrimento interior. E isso são as características do espírito. Isto tem aqui um atraso
de 2 segundos, mas pronto. Muito bem. O ponto 6 é: o Espiritismo tranquiliza-nos com respeito aos desajustes da parentela, esclarecendo que o lar recebe não somente os afetos, mas também os desafetos de existências passadas para a necessária regeneração. Estão a ver? Às vezes nós perguntamos-nos: epá, mas como é que eu fui escolher uma mulher daquelas? Ou um marido daqueles? Né? Porquê é que eu tenho estes filhos? Né? Porquê é que eu tenho aqueles pais? Quer para o positivo, quer para o negativo. Né? Os tios, etc. E, de um modo geral, a família, de um modo geral não, a família é um laboratório, né? É uma célula social, onde nós vamos aprendendo a entendermos-nos, para depois aprendermos a entendermos-nos com os outros que já não são da nossa família corporal, sanguínea, né? E a entendermos em sociedade. E de um modo geral, né? Sem generalizar, né? Mas de um modo geral, os espíritos que se reúnem numa família são espíritos que têm contactos de vidas passadas, têm dívidas, né? Que têm escolhas, né? E nós quase sempre encontramos na família pelo menos um bombeiro. Bombeiro no sentido de ser o soldado da paz, né? Aquela pessoa que vem, né? Vem pacificar, vem acalmar este, vem ajudar aquele, vem... Portanto, geralmente esse bombeiro tem sempre um ajudante, né? E depois há sempre aqueles que nós chamávamos antigamente ovelhas ranhosas, mas não, são ovelhas ronhosas, que fazem ronha. Há sempre aquela ovelha negra na nossa família. Eu acho muita piada dizerem que é ovelha negra, né? Porque até nisso há racismo, né? A pior ovelha tem de ser a preta. Porquê? Porque é que não há de ser a ovelha branca da família ou a ovelha castanha, né? São coisas do nosso passado. Mas quem não tem, não é? Eu tenho familiares com os quais não me identifico em nada. Não, obviamente, familiares diretos, né? Mas tenho familiares com os quais não me identifico mais com esta senhora, que me tira o cabelo todo, né, com as preocupações. Não, obviamente identifico mais. Lá está. Porquê? Porque nós fazemos parte da mesma família espiritual, que é um conjunto de espíritos que vibram na mesma faixa de frequência, né, que se buscam, que se encontram. Muitos de nós que estamos aqui são reencontros de vidas anteriores, né? Ex-maridos, ex-namorados, ex-irmãos, ex-amigos, etc. E de repente nós sentimos assim uma coisa quase impossível. Por exemplo, uma simpatia aqui pelo João, eu só simpatizo com ele porque ele chama-se João Lucas. Vejam bem a felicidade que ele teve, né, ter um nome tão lindo, né? Porque era como dizia há bocado, por exemplo, é o nome de um santo, havia o São Lucas, né? Agora Santa Amélia. Santa Amélia não existe, né? Não, obviamente. Mas pronto, estão a ver? O Espiritismo ensina-nos isto, né? Que a família é um laboratório, ok? Um dia, Joana de Ângeles, o espírito guia do Divaldo Pereira Franco, diz que na Terra há 2 tipos de famílias. Há as famílias problema e as famílias bênção. As famílias bênção são aquelas pessoas que já não têm karma. São aquelas pessoas que já são tão evoluídas que vêm com uma determinada missão. Ali não há atritos. Mesmo quando a pessoa não concorda, está bem, pronto, ok. Né? As famílias problema são a 99%, se calhar estou a dizer um disparate, mas a grande maioria das famílias do planeta Terra, umas mais do que outras. Há aquelas que são mesmo desestruturadas de todo, felizmente não é a maioria, mas a grande maioria somos famílias em que estamos ali, são peças de uma engrenagem que em contacto umas com as outras fazem faísca de vez em quando, não é? Mas ao fazer faísca vão limando, e de tal maneira que chega a uma altura que a roldana já funciona bem. O Espiritismo, um dos serviços que faz por nós é que demonstra que o seu principal templo para o culto da presença divina é a consciência. Ok? Nossa consciência. E agora como é que eu vou adorar a Deus? Vai até ao quintal, pode ser na tua sala, pode ser
na tua cama, pode ser o que quiseres. Onde está Deus? Kardec perguntou aos espíritos onde é que estavam as leis de Deus. Eles estão na tua consciência, na nossa consciência, né? E é muito interessante que isso vem de encontro ao que Jesus ensinou, né? Vós sois deuses, com D minúsculo. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Ou Jesus mentiu, ou nós somos preguiçosos, né? Porque nós não fazemos o que Ele faz. E porquê? Vamos ver. O Espiritismo liberta-lhe a mente de todos os tabus em matéria de crença religiosa. E é uma limpeza, é uma geral, como dizem os brasileiros. É uma limpeza total, né? Quando nós aprendemos Espiritismo, nós aprendemos que desaparece tudo. Tudo o que tenha a ver com velinhas, com santinhos, com defumadouros, com uma altura um espírito, não foi aqui neste centro, num outro centro onde eu colaborei, uma pessoa foi lá pedir ajuda e o espírito que andava lá por casa dizia assim, ela põe lá aqueles cheiros horríveis, eu vou dar uma volta, passado um bocadinho já não cheira e eu volto, né? Fazem tal e qual como as pessoas. Porquê? Porque eles são pessoas. Só que são pessoas fora do corpo de carne, nós somos pessoas dentro do corpo de carne. Quando cheira mal dentro de casa, né? Quando alguém põe lá uns cheiros, o que é que fazemos? Abrimos a janela para fazer corrente de ar. Então o Espiritismo vem-nos dizer que nada disso interessa. Pôr uma velinha acesa para dar luz a alguém que morreu, ele não precisa dessa luz, precisa da luz interior. Defumadouros, incensos, fotografias deste ou daquele ou daquele outro, não faz sentido nenhum. Tudo deriva da mente, ok? E então aí ficamos sem, e isto às vezes não é fácil, principalmente quando nós vimos de outra religião. Para mim foi muito difícil, porque eu era católico, convicto, e aos 20 anos, quando descobri o Espiritismo, foi um choque, porque caramba, então, os meus pais ensinaram-me isto. Eu tenho os meus pais em boa conta e ainda tenho, né? São pessoas, foram eles que me ensinaram os primeiros valores ético-morais que eu ainda os mantenho. E se eles me ensinaram isto, eu ao aprender o Espiritismo, fui aprender que aquilo que eles me ensinaram não está bem, não está completo, está incompleto. Então o meu chão ruiu, foi como um castelo de cartas, né? Que houve, de certo modo, criou alguma perturbação. Então, mas espera aí, então andei este tempo todo enganado não no mau sentido, né? Isto é, pouco esclarecido. E de facto houve ali um tempo para eu conseguir ver, por um lado tinha a parte antiga que me chamava, assim, não, mas os meus pais, os padres, está tudo enganado. Por outro lado tinha um livro dos Espíritos que eu já li isto em algum lado, isto só pode ser assim, isto tem toda a lógica. Então eu comecei a estudar, né? E comecei-me a aprofundar nisso e comecei-me a libertar de tudo aquilo que eu tinha aprendido até então, que era preciso ajoelhar, que era preciso fazer o sinal da cruz, que era preciso mais não sei quantos, e nas outras religiões, os outros rituais, cada um com os seus, né? Etc. E que o Espiritismo não tem rituais, a única coisa que tem é que nós dependemos única e simplesmente do nosso pensamento para nos ligarmos com Deus. O Espiritismo elimina a maior parte das suas preocupações acerca do futuro além da morte. A maior parte, não todas, porque nós, como temos pouca fé, né? Não é pouco café, é pouca fé. Como temos pouca fé, ou a nossa fé não é daquela, como Jesus disse, se tiveres fé, né, do tamanho de um grão de mostarda, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Há pessoas que ainda têm uma duvidazinha, será que é mesmo assim? Né? Apesar de terem tido muitas experiências, muitos factos ocorridos na sua vida, etc. Então o Espiritismo tira-nos as preocupações acerca do futuro além da morte.
Mas não é porque alguém diz, porque está nos livros. É porque existem factos que quem ler, quem estudar, quem pesquisar, quem frequentar um grupo espírita vai acabar por encontrá-los na sua vida, ou quem frequentar uma reunião mediúnica ou qualquer coisa, vai encontrar todo um conjunto de provas que são irrefutáveis, não há como duvidar disso, né? Estudar, pesquisar, isto é universal, qualquer pessoa consegue chegar às mesmas conclusões. Um dos serviços que o Espiritismo faz por nós é que dá-nos o conforto do intercâmbio com os entes queridos, depois de eles falecidos, né? Quantas vezes, né? Eles se comunicam, de um modo geral, espontaneamente, pelo menos aqui conosco, né? Deixando-nos provas da sua imortalidade. Quantas vezes? A gente, às vezes, escreve coisas que nem sabe o que é que quer dizer, ou fala coisas que não sabe o que é que quer dizer, e quando é entregue à pessoa certa, nós vemos que aquilo fazia e faz todo o sentido, né? Aprendemos com o Espiritismo que a melhor maneira de falar com os entes queridos não é através dos médiuns, é durante o sono. Se nós prepararmos bem o sono, né, sintonizarmos com o nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, como se queira, né, nós podemos ter sonhos lúcidos, daqueles sonhos que nós dizemos assim, pá, aquilo parecia mesmo real, era uma coisa a cores tão nítida, tão vívida. São encontros no mundo espiritual. E quase sempre, ou muitas vezes, nós vamos ter com os nossos familiares que amamos no mundo espiritual, e também com os que odiamos, e com os nossos amigos que amamos e que odiamos. Daí a importância de não odiar ninguém, porque quer os laços de amor, quer os laços de ódio unem as pessoas que estão nessa sintonia, ok? Mais serviços. Dos 20 já vamos no 11, está quase a acabar. O Espiritismo dá-lhe o conhecimento da mediunidade. Pá, o que é isto, a mediunidade, não é? Mas eu não acredito nisto. Mas não é para acreditar, porque a mediunidade não é uma crença, é uma característica orgânica que todos nós temos, sem exceção. Mas eu não acredito nisso, mas não é para acreditar, não é? Isso hoje em dia é um facto científico comprovado, não é? Uns podem chamar mediunidade, nós chamamos mediunidade, nós espíritas, mediunidade porquê? Porque é um médium, médium é o que está no meio entre o mundo espiritual e o mundo terreno, é uma pessoa que pode captar o mundo espiritual e transmiti-lo para o mundo terreno, está no meio, não é? E então, a ciência chama isso percepção extrasensorial. Isto é, uma capacidade de aperceber algo que vai para além dos 5 sentidos, extrasensorial, para além dos 5 sentidos. Mas chama isso erradamente, porque para nós espíritas a mediunidade é um sentido, é um 6º sentido. Quem sabe no futuro vamos descobrir outros sentidos que o espírito tem que ainda não conhecemos, não é? Só que esse 6º sentido está adormecido na grande maioria das pessoas. São aquelas pessoas que dizem assim, eu nunca vi nada, eu não acredito nisso, eu nunca ouvi nada, numa pequena percentagem, que são muitos milhões na Terra, esse 6º sentido está desenvolvido, que são os médiuns, que erradamente são associados ao espiritismo. A grande maioria dos médiuns não são espíritas. Então, mas não falam com os espíritos? Falam, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O espírito é o adepto da ideia. O médium é o que tem a capacidade de captar o mundo espiritual. Agora, há médiuns que são adeptos da ideia espírita, são espíritas, mas a grande maioria são católicos, alguns são ateus, outros são budistas, protestantes, por aí fora, porque é uma faculdade orgânica. É tão errado dizer que o médium é espírita, como errado seria dizer, olha, ele só porque vê é espírita, só porque ouve é espírita, só porque cheira é espírita. Não, há pessoas com outras convicções que têm essa mesma característica. E através da mediunidade, o que é que nós descobrimos? Descobrimos que somos imortais. Isso é tão bom. Mas, por outro lado, é preocupante. Que eu ponho-me a pensar assim, é tão bom saber que não vou morrer. Né? Vou largar esta carcaça um dia, para depois voltar mais tarde num corpo novo, já GT, XPTO, né? Mas há sempre aquela preocupação. Será que eu ainda me vou encontrar com a Amélia?
Será que eu vou ter de aturar no mundo espiritual, não é? Eu tenho sempre esperança na bondade divina e que isso não venha a acontecer, não é? Vamos ver. Um dos serviços que o Espiritismo nos dá é que traça-nos providências para o combate ou para a cura da obsessão. O que é a obsessão, não é? A obsessão é a interferência perniciosa, isto é, a interferência má, de uma mente noutra. Pode ser do mundo espiritual para cá ou noutras vertentes. Mas vamos falar na obsessão espiritual. Ora, nós aprendemos com o Espiritismo como combater e curar a obsessão. Como? Quando Kardec perguntou aos espíritos, no livro dos médiuns, né, como é que nós podemos livrar-nos dos processos obsessivos, da interferência dos maus espíritos, e os bons espíritos responderam, cansando-os pela paciência. Ter paciência, orar por eles, né, e mudar a nossa maneira de ser e de sentir e de pensar. Quando eu me melhoro, o obsessor afasta-se de mim. Se ele quiser vir ter comigo, deixa de ser obsessor, porque ele também se melhora. Ok? Nós só temos obsessões temporais, nem que seja por um dia, uma hora ou qualquer coisa, quando perdemos as estribeiras, né? Ainda ontem assisti ali um toque de carro, uma rapariguita com 18 anos, sem experiência nenhuma, mas não teve culpa nenhuma. Estava uma senhora estacionada e ela arrancou, sem dar pisco, sem se aperceber, e a rapariga bateu-lhe ali, né, no carro, estragou ali um bocado de guarda-lamas e o outro ficou todo empenado. Todo empenado não, ficou machucado. E a senhora saiu do carro, você não vê nada. Não, deixa lá, isso é só chapa. Por acaso, depois até arrependi-me de não ter lá ficado, porque era para esclarecer à miúda que a miudita não tinha culpa nenhuma, porque a senhora estava a sair do estacionamento, ela é que tinha de ter cuidado, né? Mas as pessoas ficam logo alteradas, né? No dia anterior também outra pessoa que teve ali um acidente na rotunda, né? Porque há pessoas que têm, eu penso que têm receio. Há alguns carros que têm uma peça que é explosiva e então as pessoas têm medo de utilizar, que é uma peça que vai para cima e que vai para baixo. Aquilo que nós chamamos o pisca-pisca. As pessoas têm medo de utilizar aquilo nas rotundas, não vai aquilo explodir. E às vezes isso faz com que haja acidentes, né? E uma senhora, pronto, bem educada, eu por acaso conheço, disse, olha, desculpe lá, por acaso a culpa foi minha, né? Mesmo assim, a senhora assumindo a culpa, a outra senhora estava-lhe a chamar estúpida, sua burra, sua estúpida, isto, verteu sobre ela toda a sua raiva, né, toda a sua pequenez espiritual, né? Então, nesses momentos em que nós perdemos as estribeiras, nós podemos entrar na faixa da obsessão, ok? Em contrapartida, a buzina está sempre ativa. Sempre. A buzina é para isso, né? Exatamente. Outro serviço que o Espiritismo faz por nós é que nos dá o direito à fé raciocinada. Eu agora não tenho fé porque aprendi na igreja. Não tenho fé porque o padre me disse assim. Não tenho fé porque no centro espírita me disseram assim. Eu tenho uma fé raciocinada. Mas isso não é fé. É sim, senhora. Allan Kardec diz que a verdadeira fé é aquela que enfrenta cara a cara a razão em todas as épocas da humanidade, isto é, não se altera, né? Está sempre atualizada, né? Há o Evangelho segundo o Espiritismo fala-nos em dois tipos de fé, fala-nos na fé humana e na fé divina, né? Neste momento nós estamos a ter um ato de fé humana, estamos aqui descansadinhos. Alguém está com medo que a casa caia? Não, é um ato de fé no construtor, no arquiteto, em quem fez as contas, etc. Nós acreditamos que isto não vai cair, né? Quando passamos num sinal verde, estamos a ter um ato de fé. Estamos a acreditar no sistema luminoso que regula o trânsito, né? E a acreditar que os outros vão parar no sinal vermelho. Podem não parar, e às vezes até há acidentes, né? E depois temos a fé divina. Ora, essa fé divina, dentro do Espiritismo, é com base em factos. Quando falámos no início que o Espiritismo era uma ciência de observação, são os factos espíritas que nos levam a uma filosofia de vida embasada no amor, que é o combustível universal que Jesus nos trouxe à Terra, né? Esclarecendo, né?
E é quando nós temos esta fé raciocinada que nós começamos a mudar, não é? Há tempos, um senhor que era espírita foi mandado parar pela polícia. A polícia disse: então você não viu ali a placa do stop? Vi, sim, senhor. Então aí, porquê é que não parou? Porque eu não o vi, eu sou guarda. Foi honesto. Não fui eu. Foi honesto. Portanto, o espírita começa a tornar-se mais consciente. Podia mentir, assim: oh, não vi, não. Vi, sim, senhor. Não vi, foi a polícia. Então, vamos começando a ter uma outra consciência da vida, ok? Outro serviço, destaca-lhe o imperativo da caridade por dever. Fora da caridade não há salvação, é um dos lemas da doutrina dos espíritos. Isto é, sem sermos caridosos não evoluímos espiritualmente, ou demoramos mais tempo, mas não é caridade de dar €1, não, é caridade, em primeiro lugar, a caridade do silêncio, quando nos apetece falar mal de alguém, a caridade da compreensão, do entendimento, que não é fácil, porque nós somos todos diferentes e somos muitos, 7,5 mil milhões na Terra, né? E é complicado. E também a caridade material, obviamente, é muito útil e importante, né? Outro dos serviços é que o Espiritismo auxilia-nos a rever e revalorizar os conceitos de trabalho e tempo, né? Isto é, quando nós estudamos Espiritismo, começamos a ver que o que é o trabalho, para que serve, o que é o tempo e para que serve, né? Começamos a ver que o trabalho é útil, desde que não seja em exagero, que nós precisamos ter outras atividades, né? Intelectuais, culturais, espirituais, né? Que nos complementemos o direito e o dever, não só o direito, mas o dever do descanso para o corpo de carne. Porque há pessoas que são viciadas em trabalho, há pessoas que são viciadas no álcool, na droga, no sexo desregrado, por aí fora há pessoas que são viciadas no trabalho, e são mecanismos de fuga, né? Problemas que nós temos. E então o Livro dos Espíritos diz-nos sempre que, sim senhor, o trabalho é muito útil, é isso que engrandece o homem, porque é assim que ele intelectualiza a matéria, mas o direito ao descanso, o dever de não sobrecarregar os empregados com trabalho a mais, não explorar as pessoas, né? E ajuda-nos a revalorizar o tempo, né? Sem qualquer pretensão de superioridade, porque muito sinceramente não me acho superior a ninguém, só me acho superior a mim próprio há uns 30 anos atrás, estou muito melhor agora, mas é engraçado que eu volto 30 anos atrás, e então como é que eu descansava do trabalho? Era queimando o tempo, não fazia nada. Ali, engonhar, eu ia para aqui, eu ia para lá, bebia umas cervejas lá, um café com os amigos, a matar o tempo. A gente até dizia assim: estou aqui a matar o tempo, não é? Uma expressão popular lá do Minho, matar o tempo. Com o Espiritismo eu fui aprendendo que o tempo é muito importante, mas não quer dizer que os outros espíritas tenham de pensar como eu. Atenção, foi decisão minha. Comecei a ver que o tempo passava muito depressa, que o cabelo começava a cair muito depressa, que de repente dos 20 anos já estou com 57, a caminho dos 80, não sei se vou lá chegar ou não, e a vida passa rápido, tão rápido, né? A gente só nota depois dos 40, começamos ali a fazer contas que passa rápido, sério, estás com 16, não tarda, ali aquela mocita, estás com 16, não tarda muito, estás com 36, a dizer assim, aquele careca tinha razão. Estou a brincar, 16 anos há muito tempo, mas aproveitar bem o tempo, né? Foi uma altura que eu fui ouvir uma conferência do Divaldo Pereira Franco em Santarém, já há muitos anos, pai, uns 20, o meu filho tem 19, mais velho, foi pai há uns 23 anos.
E então eu estava lá na bicha, ou na fila, como se queira, para assinar um livrinho para falar com o Divaldo, mas estava lá tanta gente, quer dizer, eu desisti, pá, não. E de repente o Divaldo viajava muitas vezes com o Nilson de Sousa Pereira, que foi um dos fundadores da Mansão do Caminho, que é uma casa que recolhe crianças abandonadas na Bahia, em Salvador, e por onde já passaram cerca de 40 mil crianças da rua, criadas pelo Divaldo e pelo Nilson. O Nilson já desencarnou. E eu pensei, porque ele era assim uma pessoa sisuda, era o oposto de mim. Era para lhe arrancar uma palavra era preciso fazer um requerimento, né, com um carimbo do notário e tudo. E vi aquele homem sozinho lá no meio da sala, sentado, à espera que o Divaldo acabasse de autografar os livros, e lembrei-me, alguém me intuiu, fui falar com ele. Epá, aquele indivíduo aparentemente antipático, sisudo, alto, quase 1,90 m, foi a coisa mais doce que eu conheci. Aqueles 20 minutos estivemos a conversar, aprendi tanto, e ele só me dizia: Lucas, meu filho, não perca tempo, a vida passa tão depressa, aproveita o tempo, porque os espíritos dizem lá nas nossas reuniões, quando voltam para o além, a sensação que têm é de tempo perdido, porque tive tanto tempo, 70 anos na Terra, e vão contabilizar, só utilizaram utilmente para aí 20, 25, né? Aquilo mexeu tanto comigo que eu agora, não é por medo ou por coisa, não, mas habituei-me, né? Tenho alguma dificuldade em estar sem fazer nada. E, de facto, o conceito de descanso que o Espiritismo nos ensina é esse. Estamos a fazer um trabalho físico, robusto, que cansa, né? Podemos descansar a fazer outro trabalho, a ler um livro. Ou podemos descansar a ver um bom programa de televisão, também há bons programas ainda, é raro, mas há. Ou fazer uma caminhada, um passeio, contemplar a natureza, etc. Qualquer coisa, coisas úteis para nós e para os outros, não é? E então o Espiritismo ajuda-nos a ver isto. É claro que, à medida que eu for evoluindo espiritualmente ao longo dos milénios, terei ainda melhores conceitos de tempo e trabalho. E pronto, para terminar, temos o item 16, que é: concede-lhe a certeza natural de que, se beneficiarmos ou prejudicarmos alguém, estamos beneficiando ou prejudicando a nós próprios. Esta é uma máxima certeira, com mira telescópica, não é? Isto é, tudo o que eu faça na vida aos outros, para o bem ou para o mal, é a mim que estou a fazer em primeiro lugar, não é? Quando nós fazemos o bem ou quando somos úteis a alguém, quando às vezes alguém cai no meio da estrada, um idoso caiu ali, a gente vai a correr, deu cá uma ajudinha, a gente vai-se embora, já pronto, está tudo bem, está tudo bem. E nós não vamos mais leves, mais felizes, porque o bem faz-nos bem, né? E muda a nossa vibração, né? E isto dá-nos outra informação, é que o meu futuro não depende dos outros. Não depende do outro gostar de mim, não depende do outro ter mal de inveja ou do outro querer mal, nada, isso não funciona. O meu futuro depende do como eu penso e como eu ajo no meu dia-a-dia. Isso é que vai determinar um bem-estar interior ou um mal-estar interior. Garante-lhe a serenidade e a paz diante da calúnia ou da crítica. Nós aprendemos com o Espiritismo que é a lei de causa e efeito, não é? O que nós semeamos, colhemos. Se eu semeio couves, eu vou colher couves, não vou colher, sei lá, cenouras ou laranjas, ok? O que é que eu tenho semeado lá em casa? O que é que eu tenho semeado na minha mente? Os meus filhos não me ligam, a minha mulher é uma chata, o meu marido é um chato, e coisa e isto, e eu estou a ficar velho e agora não tenho força. Não, estou a semear sujidade, vou ficar doente.
vou atrair espíritos brincalhões que me querem atazanar o juízo, né? E vou entrar, como dizem os brasileiros, na fossa. Porquê? Se eu posso pensar de maneira diferente. Gente, podemos utilizar o humor, não é? Eu espero não ficar muito tempo aqui na carcaça quando estiver entrevado, não? Ou nunca ficar entrevado. Mas a gente tenta olhar para o corpo e dizer assim, epá, tu já foste um Tarzan, agora, olha, és uma vergonha da selva, não é? Isto é, olhar para o corpo, olha, falar com o corpo, epá, isto osso que dói, que bom que tu dóis, não é? Olha, estás aí, é bom sinal, porque a gente não tem aquele osso, não é? As pessoas que estão amputadas não têm os ossos para doer. Se nós começarmos a ver a vida por esse prisma, começamos a ser mais felizes, não é? Mas aconteceu-me isto, parti uma perna, ótimo, excelente, podiam ter partido as duas, era muito mais difícil, não é? Então não é? Uma pessoa com as duas pernas partidas, como é que anda? Não anda, perde a mobilidade toda. Partiu um braço, podia ter partido os dois? Podia ter desencarnado, não é a pior coisa, porque a vida continua. Porque o grande erro que a sociedade ainda nos mete na cabeça é o medo da morte. Quando nós não devíamos ter medo da morte, devíamos ter, sim, consciência de que a morte é uma passagem para a outra margem, conforme cantavam os Jafomega. Aponta-me a passagem para a outra margem. Não conheces, para não? É um grupo português, tu ainda não eras nascido quando eles... Mas se procurares na internet, é uma música fixe. 18. Ensina-o a considerar adversários por instrutores. E é verdade, os nossos inimigos são os nossos maiores amigos sem eles saberem, não é? Porque se alguém se diz meu inimigo, se eu for inteligente, vou raciocinar, porque é que ele é meu inimigo? Parece que ele não gosta muito do teu feitio, mas de quê? Daquilo que tu dizes, ou disto, aquilo, daquilo outro. Então eu vou avaliar, é verdade? Então, se é verdade, eu vou aproveitar para me mudar. Ele, meu inimigo, está a ser meu amigo, está-me a ajudar a eu ser melhor. Se não é verdade, lixo, não perder tempo com isso. E os inimigos espirituais também são assim, né? Ultimamente não, mas já há uns tempos atrás, às vezes aparecia lá um espírito lá por casa, de um senhor, não sei porquê, dizia que eu começava a sentir assim... um mal-estar, assim, será que a Amélia desencarnou, anda por aqui e tal? Mas depois disse, não é. E então, era um homem, né? Ele dizia-me assim com muito ódio, eu odeio-te, né? Mas eu não sentia ódio nenhum por ele. Eu disse, eu gosto tanto de ti, dá cá um abraço, né? E ele fugia, né? Fugia. E geralmente isso acontecia-me sempre aí meia hora antes do Evangelho no Lar. Devia ser uma tentativa de me desestabilizar. Mas nós aprendemos com o Espiritismo que os nossos adversários só nos chegam se nós tivermos defeitos, ou maldicentes, ou temos ódio, ou raiva, rancor, etc. Então, quer dizer, se nós conseguirmos identificar a ficha que nos liga aos espíritos inferiores, mudamos a nossa atitude e estamos a melhorar, e eles estão a ser os nossos melhores instrutores, não é? Eu costumo dizer, baseado naquilo que aprendi na doutrina espírita, que devemos ter uma admiração e uma estima e orar muito pelos nossos inimigos. Porque quando eles se aperceberem do erro em questão, vão pedir a Deus para nos pagar no dobro, para ficarem com a consciência tranquila. Então, na próxima reencarnação, os nossos inimigos no mundo espiritual de agora vão ser os nossos melhores amigos. Não é? Divaldo Pereira Franco, que é uma pessoa com muita piada, conta um caso desses que eu já contei aqui uma vez. Uma altura lá em Salvador, lá no Centro Espírita, que está acoplado à Mansão do Caminho, apareceu um senhor que queria conversar com ele, tinha um problema de consciência. Então faz favor. E então o Divaldo está ali a atender até às 2, 3 da manhã, o que for. E esse senhor era um senhor muito rico. Mas você tem família? Não, não tenho, eu não casei, não tenho filhos, estou muito rico, mas está com um problema de deixar o dinheiro, né? Eu podia deixar-me a mim, digo eu, não foi o que o Divaldo disse. Não,
E ele disse, olha, eu estou com um problema de consciência. É que eu já estou idoso, ele não estava muito idoso, estava na casa dos 70 e tal anos, que hoje em dia já não é... Antigamente ser idoso era na terceira idade, agora não, agora é na quarta idade. Já temos mais uma idade. Terceira idade ainda somos jovens. E esse senhor disse-lhe, sabe, eu já estou idoso, estou na casa dos 70 e qualquer dia eu morro e o meu dinheiro, e eu apaixonei-me por uma pessoa. E o Divaldo disse, com 70 anos, apaixonei, pronto, é bom. Assim, todos os dias eu vou ao jardim da cidade e encantei-me por um miúdo. Apaixonou-se por uma criança de 5 aninhos. Então eu volto todos os dias ao jardim na esperança de ver o miúdo. Já pedi à mãe se me autorizava a brincar com ele, a jogar à bola, etc. E eu gostava de o fazer meu herdeiro. Mas o homem tinha milhões, era assim um daqueles, gente muito rica. E entretanto diz o Divaldo que entrou o espírito da Joana de Ângeles e ele perguntava-lhe assim ao Divaldo, acha que eu faço bem? E o espírito da Joana de Ângeles dizia-lhe assim, diga-lhe que sim, porque ele roubou a fortuna ao miúdo na vida anterior e a missão dele agora era ganhar dinheiro para lhe dar a ele, para ele depois fazer obras de caridade e não só. E o Divaldo, sim, pensou assim, paga ladrão. Diz assim, pode e deve, faz muito bem e tal. E o homem ficou encantado. Vejam bem, o subconsciente, né? O complexo de culpa. Finalmente eu vou cumprir a minha missão, né? E lá deixou a herança ao miúdo. Foi um sortudo, né? Sortudo não, é a lei de causa e efeito. Então, no 19 explica-nos que por maiores que sejam as nossas dificuldades exteriores, intimamente nós somos livres para melhorar ou agravar a própria situação. Ok? Por maiores que nós... Há pessoas que têm um problemazinho de nada e fazem daquilo uma montanha maior que o Monte Junto, que tem 666 metros de altura. E há pessoas que têm problemas enormes na vida, né, maiores do que a Serra da Estrela ou que a Ilha do Pico, e fazem daquilo uma pedrinha. O que é que muda? A maneira de pensar. Ok? A maneira de pensar. Eu tenho o privilégio de conhecer o Diogo, que é um jovem que já vai na casa dos 35 anos, ou 36, 37, e tinha uma esperança de vida até aos 16, nasceu com uma doença congénita, nunca andou, está na cadeira de rodas. E a última vez que eu falei com ele, antes de um Natal, levei uma estalada dele, quando ele me dizia assim, Lucas, eu para o ano que vem só um homem que está há 37 anos numa cadeira de rodas, sem se mexer. E ainda por cima tem o azar de depender de 2 mulheres, que é da mãe e da mulher. Estou a brincar. Pois? Não, tem a sorte. Mas é karma. Estou a brincar. E ele dizia-me assim, Lucas, eu só peço a Deus que me dê a saúde que me deu este ano. Eu senti-me tão pequenino à beira dele. Com que direito é que nós temos o direito de nos queixarmos da vida quando uma pessoa que não anda desde que nasceu, que está numa cadeira de rodas dependente de toda a gente, está feliz, não quer morrer, nem pensar em suicidar, uma eutanásia, só quer e considera-se saudável, porque ele é saudável mentalmente, não é? Ok? Então nós vemos, desculpem lá, vemos todos os dias no YouTube, na internet, na televisão, gente aparentemente normal, que são autênticos deficientes no nível do pensamento, né? E vemos pessoas com problemas de ordem física que nós chamamos de deficientes, que são autênticos génios, né? E pessoas perfeitamente normais e bondosas, né? E por último, o último serviço que o Espiritismo faz por nós, patenteia-lhes que a fé ilumina o caminho, mas ninguém fugirá da lei que manda atribuir a cada qual segundo as obras pessoais. A fé é importante, mas sem obras a gente não vai lá. Não é? É bom ter fé, ajuda, mas sem obras a gente estagna, nem faz o bem nem o mal.
né? Está neutro. Estamos a atrasar a reencarnação. Okay? E é importante obrar, fazer algo no bem, é óbvio, né? E como a conversa já vai longa, é verdade, ninguém me interrompeu. Pois é. Foi a Amélia, né? Foi. Obrigado. Estas são 20 das muitas bênçãos que o Espiritismo realiza a nosso favor. Será curioso que cada um de nós pergunte a si mesmo o que é que nós estamos a fazer pelo Espiritismo. O Espiritismo faz isto por nós. E o que é que nós fazemos pelo Espiritismo? Será que o divulgamos? Será que falamos nele abertamente? Né? Há tanta gente a sofrer aí, aqui nas Caldas, tanta gente com problemas de cancros, de outros problemas de saúde, problemas psicológicos, problemas materiais, que precisam de ouvir falar de Espiritismo. O Espiritismo é o maior preservativo contra o suicídio. Não conheço outro melhor. E se nós conseguíssemos passar esta mensagem, caramba. Então, por isso é que eu escolhi o tema o Espiritismo mudou a minha vida. E de facto mudou. Mudou. É uma das coisas que eu me alegro de ter conhecido esta filosofia de vida, só que o Espiritismo tem um problema, a doutrina espírita tem um problema, encosta-nos à parede. Uma pessoa ou é ou não é. Por isso é que a maior parte das pessoas que vêm ao centro espírita, vêm, gostam, comem o reboçado e vão embora. Porque o Espiritismo encosta-nos à parede. Se eu sou um comerciante, se eu sou um empresário, se eu sou espírita, como é que eu vou explorar os meus empregados? Eu começo-me a sentir mal, não é? Se eu sou trabalhador, não é? Se eu vou para a minha empresa, como é que eu vou fazer sorna e fingir que trabalho e não trabalho? E ser espírita, e a seguir nesse dia estar numa reunião mediúnica. Ou estar a fazer uma palestra, estão a ver? Portanto, o Espiritismo encosta-nos à parede, isto é, nós damos um salto quântico, se quisermos, não é? Pá, espera aí, eu dependo de mim. Não é? Nenhum de nós espíritas é perfeito, nem é melhor do que os outros. Agora, temos católicos que são muito mais evoluídos do que nós, ateus muito mais evoluídos do que nós, né? Agora, o importante não é isso, porque só Deus sabe quem é melhor do que o outro. O importante não é ser melhor do que o outro, é ser diferente. O espírita é diferente dos outros, tem a obrigação de ser, porque temos uma ferramenta na mão e das duas uma, ou utilizamos ou não. E Jesus dizia, seja o teu falar sim, sim, não, não. Não há cá meios termos. E para terminar... Gostaria de dizer que vale a pena amar. Se você não é amado, não é importante. Importante é quando ama. Não se preocupe com os inimigos. Todos nós temos inimigos. Mas isso é secundário. O importante é não ser inimigo de ninguém. Se alguém não gosta de você, o problema é dele. Mas quando você não gosta de alguém, o problema é seu. Então ame. Seja qual for a circunstância, o amor é o sublime elixir da plenitude, para quem o esparge e para quem é dirigido. Então, como disse Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ame-se também. Quando você se ama, você se instrui, você se cuida, você se prepara para uma vida feliz. E somente quando você se ama é que você é capaz de amar a outrem. Porque amando-se, você pode perceber as dificuldades que existem para o indivíduo abandonar as suas imperfeições, as suas mazelas. Então nasce a tolerância, a compreensão, a fraternidade, por fim o amor. O amor é a alma da vida.